18. Realeazeit capítulo 103 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. O que aconteceu? Petrov passou pelo meio da multidão e perguntou. Senhor, eles estavam falando sobre o Lorde de Vila Fronteiriça. Alguém respondeu ao ver o emblema dos Madresilva em seu peito. Ele confiscou todos os pertences do nosso povo de Forte Cancioneiro. Você pode me chamar de Petrov. Conte-me sobre a situação. Petrov ordenou. Deixe-me explicar para você, Sr. Petrov. Simon disse enquanto passava apertado pela multidão, revelando um sorriso agradável. É exatamente o que parece. Nós servimos o Duque com nossas vidas. Então, eu morava em Vila Fronteiriça, onde eu era responsável pelo gerenciamento das minas. Todo inverno nós trazíamos os moradores de volta conosco para Forte Cancioneiro, onde podíamos protegê-los dos ataques das bestas demoníacas. Mas este ano, após o fim dos meses dos demônios, quando um dos meus colegas, Cornélio Fletcher, voltou para a Vila Fronteiriça, o Lorde lhe disse que sua casa foi demolida pelas pessoas da vila e que ele não receberia nenhuma compensação por isso. Nesse ponto, Simon se esforçou para copiar exatamente as palavras do quarto príncipe. Ele disse, se você não admitir que a casa não pertence a você, eu o colocarei na prisão por deserção, onde você aguardará o dia de sua sentença. Senhor, você tem que entender, o que ele chamou de deserção, é o procedimento que usamos há mais de 100 anos. Petrov só conseguia imaginar a aparência daquele homem em sua mente. Embora para o mundo exterior o príncipe fosse extremamente insuportável, comparado com minhas experiências com ele das últimas reuniões, Roland Wimbledon não parece ser um leviano. Além disso, seu método de lidar com o crime de deserção acertou em cheio. No entanto, enquanto estes aqui não pensaram no assunto e estão só procurando uma razão para condená-lo, o príncipe nunca pensou em convencer a aristocracia com razão alguma. Além disso, ele já se separou do Forte Cancioneiro há muito tempo. Petrov começou a pensar e a analisar profundamente a questão. Será que o príncipe não sabia que a nobreza buscaria refúgio em Forte Cancioneiro? Obviamente, isso não é possível. Ele sabia claramente, mas ainda forçou uma acusação criminal sobre eles, forçando o outro lado a fazer uma escolha. No fim das contas, ele ainda deixou a outra parte voltar para Forte Cancioneiro para denunciar um ato tão bárbaro. Mas afinal, o que o príncipe quer alcançar? Mas ele ainda é o Lorde de Vila Fronteiriça. O homem que conversava com Simon anteriormente, disse, e como Lorde, ele tem o poder de ditar as regras dentro de sua própria terra. Vila Fronteiriça ainda pertence à jurisdição do Território Norte. Simon respondeu de forma infeliz com uma voz fria. Você questiona a autoridade de Duque Rian. Como Duque, é seu trabalho supervisionar a mina, e ele nomeou os nobres para fazê-lo em seu nome. Mas agora, Roland tomou todas as casas da nobreza para si mesmo, e está pressionando abertamente as 6 famílias. O Duque Rian não vai aguentar ficar só olhando e não fazer nada. Você está falando sobre o homem que enforcou Ilir Dmitri. Petrov não sabia quando o René apareceu. Meu pai ficou furioso. Jovem senhor, Simon disse recebendo com uma saudação. É exatamente esse homem, e agora ele está se comportando de forma ainda mais selvagem. Tenho medo de que apenas Duque Rian possa parar o príncipe e espero que você transmita essa questão ao Duque. Não se preocupe, com ou sem esse incidente, Duque Rian já está preparado para jogar suas cartas. René aparentava não estar nem um pouco preocupado com o futuro. É exatamente por essa questão que voltei. É só que, neste momento, meu irmão mais velho ainda está na cidade real de Castelo Cinza honrando seu nome por conta de um contrato comercial. Então, no momento só posso liderar a família Alce. Sério? Isso é ótimo. Simon disse alegremente. Petrov franziu a testa. Ele próprio sabia que este dia chegaria mais cedo ou mais tarde, pois desde o momento em que chegou a entregar a oferta comercial, o príncipe escolheu ficar todo o inverno em Vila Fronteiriça. Mas ele nunca esperou que seu próprio amigo estivesse lutando nesta batalha. Apesar de todos os olhos encarando o grupo, ele puxou René diretamente para o lado dele, tentando desencorajá-lo. Você não deveria se envolver nesta batalha. É contra um príncipe que você estará lutando. Eu sei que ele é um príncipe, o príncipe da montanha. René deu um tapinha no ombro de Petrov. Tenha certeza, o Duque Rian não vai machucar o príncipe. Talvez, da mesma forma como foi no passado, ele se renderá quando encontrar resistência. Mesmo que ele queira resistir, se nós formos para a batalha com nossos cavalos, esses agricultores e mineiros irão fugir de medo.
O quarto príncipe nunca brandiu uma espada ou uma lança. Acho que ele nem é capaz de cortar cabelo. Não, minha preocupação é que o príncipe vai machucar você. Mas Petrov foi incapaz de dizer isso. Ele sabia que os outros jamais acreditariam nele, porque até mesmo para o próprio Petrov já era difícil de acreditar. O príncipe só possuía agricultores e mineiros, enquanto o duque pode confiar em cavaleiros. Eu não sei porquê, mas quanto mais eu penso nisso, mais eu fico desconfortável. Petrov pensou. Mestre Petrov, seu pai está te procurando, ele tem algo para discutir contigo. Um mordomo de cabelos brancos subitamente correu para o lado de Petrov e falou em seu ouvido. Entendi. Petrov acenou com a cabeça, e depois de um adeus adiantado para Rene, ele pediu a um cocheiro para levá-lo de volta à casa Madre Silva com sua governanta. Pai, ele entrou no escritório e viu seu pai, Chalafiu, escrevendo alguma coisa na mesa. Quando ele ouviu a voz de Petrov, o conde não parou de escrever, mas disse, você precisa resumir para mim o número de pessoas e a produção dentro de nosso território e me entregar, para que eu providencie os soldados para a expedição da primavera. O Duque Rian já enviou seu pedido de armas e quando a neve derreter, nós e as outras 5 famílias devemos fornecer cavaleiros e mercenários, que depois marcharão contra a vila fronteiriça. Quanto temos de providenciar? O conde pôs a caneta de lado e levantou a cabeça. Mas o que aconteceu? Até agora, você nunca se preocupou com esse tipo de problema. Ele esticou o braço até o lado da mesa e abriu uma carta. Devemos enviar pelo menos 25 cavaleiros, juntamente com os respectivos cavalos e escudeiros. Também para os mercenários, eles devem estar totalmente equipados e, por último, temos que enviar 100 servos ou libertos, que precisam estar equipados com armas simples. Petrov resumiu as tropas dentro de sua cabeça. Se eu acrescentar todos os soldados fornecidos pelas 5 famílias, vamos providenciar mais de 1000 soldados. Juntamente com as tropas do duque, somarão uma força capaz de varrer qualquer poder no território norte. Mesmo que Forte Cancioneiro não envie seus guardas, essa força não é algo que Vila Fronteiriça possa resistir. Afinal, Vila Fronteiriça tem apenas 2000 habitantes. Pai, você poderia ficar longe do campo de batalha? Petrov perguntou hesitante. O que você quer dizer, filho? O conde perguntou estranhando a atitude do filho. Estou preocupado com sua segurança. Sua Alteza Real tem apenas alguns cavaleiros e menos de 50 guardas. Nossos números são mais do que 10 vezes maior que os dele. Teoricamente, este seria o caso, mas seu pai nunca viu o príncipe antes. Petrov, por outro lado, sim. Mas, pai, todos disseram que a muralha feita de barro logo iria cair, mas o príncipe presidiu a construção e ela ainda está lá de pé, firme e forte. Eles também disseram que Vila Fronteiriça não iria resistir aos ataques das bestas demoníacas, por só ter fazendeiros e mineiros. Sua Alteza Real não só fez isso, como até conseguiu defender a vila até o fim dos meses dos demônios, e durante os meses inteiros, ninguém fugiu de Vila Fronteiriça. Quanto mais ele dizia, mais perturbado ele ficava. Agora, mais uma vez, todos pensam que o Duque Rian vencerá Roland ou Wimbledon, avançando sobre o príncipe tão facilmente quanto avançam sobre uma formiga. Pai, você está certo de que será tão fácil quanto você pensa? Já chega. Chalafi deu um soco na mesa. Ele balançou a cabeça e levantou-se. Depois foi até a parede, cujos retratos de seus antepassados estavam pendurados. Você sempre gostou mais de ser comerciante e comprar e vender mercadorias do que montar um cavalo e ir à guerra. Isso está bom para mim. Mas ser comerciante não é igual a ser um covarde. Os comerciantes que atravessavam o oceano encaram a morte todos os dias. O conde gritou, apontando para a parede. Olhe para os retratos, do seu avô, do avô de seu avô, todos apoiados em seu arco ou sua espada e lutando contra bestas demoníacas, bandidos e ladrões. Você me decepciona, tendo tanto medo de lutar. Não, pai. Petrov inclinou a cabeça, não mais motivado a argumentar, mas, dentro de seu coração, pensou, você está falando sobre o pai do avô e do avô, mas se você olhar mais de perto esses rostos poderosos e, então, olhar sua barriga para fora da calça e sua papada. Pai, você realmente acredita que é capaz de usar o arco? Caso você não se lembra da história, ele é o tio de cicatriz sinistra. Você pode conferir a sentença no capítulo 32 e as notícias no capítulo 54. Release capítulo 104. Em uma tarde ensolarada, chegou a hora de Roland cumprir suas promessas. Ele conferiu o título de Visconde ao Sir Pinheiro,
1. Além do título, ele também recebeu um território ao sul do Rio Vermelho e o direito de criar uma pequena aldeia do outro lado do rio. Atualmente, este novo território ainda estava coberto pela floresta, mas Roland já havia planejado o tratamento da terra para o desenvolvimento. Para fazê-lo desistir da autonomia de seu território recém-adquirido, Roland prometeu ao Sir Pinheiro que daria prioridade na abertura do território o mais rápido possível. Além disso, uma vez que o território fosse aberto, Roland também estabeleceria diversos tipos de indústrias, que geraria ações, 2, a serem entregues ao Sir Pinheiro e seus descendentes. Roland, é claro, usou suas habilidades técnicas como a razão para descrever o porquê era necessário que ele supervisionasse as indústrias. Roland também explicou ao Sir Pinheiro que era uma excelente oportunidade receber dinheiro sem ter que fazer nada. Sir Pinheiro concordou prontamente com esta oferta, afinal, ele não gostava desse tipo de trabalho. Em sua opinião, não havia nada mais interessante do que cavalgar em batalha. Mas depois que ele teve sua filha, ele focou inteiramente na caça. As pequenas oficinas em seu antigo território já haviam sido arruinadas há muito tempo, então ele simplesmente pediu a Roland para ajudá-lo a vender sua terra que estava localizada ao leste de Forte Cancioneiro, já que toda sua família se mudou completamente e começou a viver em Vila Fronteiriça. Naturalmente, Roland concordou com o pedido. Outra pessoa a quem Roland conferiu um título foi Brian, que foi condecorado com o título de cavaleiro. Depois, Brian teve que escolher se ele queria obter seu próprio território ou se ele ainda queria servir no exército. Se ele escolhesse a terra, então ele não poderia mais servir no primeiro exército de Vila Fronteiriça. Se ele decidisse se juntar ao exército, ele somente receberia seu pedaço de terra por meio de conquistas militares e desempenho excepcional, como todos os demais. Sem hesitação, Brian escolheu a última opção. Como resultado, Roland poderia finalmente começar o planejamento do desenho geral de seu território, como seus limites sendo o Rio Vermelho e a Cordilheira Intransponível. A área residencial tinha um comprimento de 3 km e uma largura de 7 a 8 km. Após a construção das áreas residenciais, os espaços também poderiam ser utilizados como prêmios, o que poderia ser dado como uma recompensa adicional aos oficiais promovidos. Do outro lado do Rio Vermelho estariam as futuras áreas industriais e áreas agrícolas. A terra poderia ser estendida para o sul, mas o único problema era que ainda estava coberta pela floresta. Além disso, quanto mais longe se ia, mais a topografia se tornava inclinada. Para atender às necessidades da população, Roland deveria começar a preparar a terra. A área de fronteira a oeste da guarnição, protegida por soldados, e a floresta onde as bestas demoníacas se escondiam também eram áreas importantes para se abrir. A floresta possui uma grande variedade de tesouros, como madeira, fungos comestíveis, animais selvagens, ervas e muito mais. Além de usar madeira para construção e para a indústria, a madeira também poderia ser usada como fonte de combustível. A vasta área coberta pela floresta era surpreendente. Roland já havia enviado raio para explorá-la, mas mesmo voando mais de 30 quilômetros, ela ainda não conseguia ver seu fim. Isso significava que, se toda a madeira da floresta fosse usada para construir uma fogueira, ela iria queimar por muito, muito tempo. A última área era o território entre a Floresta das Brumas e a Cordilheira Intransponível. Era uma terra de ninguém, uma área restrita, ou seja, uma terra selvagem. Ele só podia especular o quão grande era a área entre a Cordilheira Intransponível e a borda da Floresta das Brumas. Ambas as fronteiras eram extremamente vastas, tinha que ser muito maior do que o território do Reino de Castelo Cinza. Em face de uma terra tão grande e sem donos, o coração de Roland começava a palpitar. Mas ele também sabia que, no momento, ele estava temporariamente incapaz de se preocupar com esse pedaço de terra. Neste momento, o mais importante para a vila fronteiriça era aumentar sua população. De volta ao escritório no castelo, ele chamou a artista Soraya. Como você está de trabalho? Você ainda está ajudando na prefeitura? Eu nunca fiz tantas pinturas em um dia. Ela parecia estar em uma condição muito melhor do que a última vez que Roland a viu. Hoje eu já terminei de pintar as fotos básicas. Mas, para ser sincera, pintar as fotos de suas cabeças enquanto olho através de uma janela, parece um pouco estranho. Eles ficariam facilmente assustados se presenciassem a sua caneta mágica. O príncipe sorriu. Eles sabem que há bruxas em Vila Fronteiriça, mas se você entrar em contato com eles, isso poderia facilmente causar acidentes.
Então nós apenas tomamos algumas medidas simples de ocultação, não deixando que eles saibam que você é uma bruxa. Mais tarde, a opinião do povo começará lentamente a mudar. A habilidade fotográfica de Soraya ajudou a estabelecer o novo programa de registro de cidadania de Roland e elevá-lo a um novo patamar. Para este plano, ele havia esvaziado uma sala na prefeitura e depois usou a sala para armazenar as informações sobre os cidadãos da vila. Era semelhante a um registro de população. Em cada pedaço de papel estavam escritos seus nomes, idade, endereço, parentes de sangue e assim por diante. Esta informação eram todas as estatísticas que ele havia reunido durante o inverno, e agora os registros estavam se expandindo com novas informações. A maior mudança em todas as suas contas pessoais foi que ele adicionou a cada uma delas uma foto colorida. De acordo com o pedido de Roland, a prefeitura havia montado uma pequena sala suficientemente grande para que uma pessoa pudesse entrar sem ser vista. Nesta sala havia apenas uma pequena janela, pela qual Soraya podia ver o rosto da pessoa que ela deveria pintar. Então, quando ela pintasse o retrato da pessoa, esta mesma pessoa não poderia ver Soraya usando sua caneta mágica. Agora, como Roland conseguiu fazer com que todos os cidadãos de Vila Fronteiriça viessem prontamente e fornecessem todas essas informações? Isso foi bastante simples. Todas as pessoas que viessem até a prefeitura e fornecessem essas informações, receberiam 10 peças de cobre. Para tanto, Roland ordenou que a prefeitura alocasse o dinheiro. Hoje eu chamei você aqui para pintar outra coisa. Roland tirou alguns papéis recortados e entregou a Soraya. Ela observou que os tamanhos desses papéis eram exatamente os mesmos, com um tamanho de meia palma e em formato retangular. O que o senhor quer que eu pinte? Alguns objetos para entretenimento. Roland disse. Ele já tinha essa ideia em mente há muito tempo. Todos os dias as bruxas não tinham nada para fazer além de praticar sua magia, e essa rotina estava muito chata e monótona. O mesmo poderia ser dito para o príncipe, especialmente quando ele tinha que aguardar o momento em que a neve finalmente derretesse. Até a neve derreter ele estaria preso dentro do castelo. Portanto, ele teve a ideia de reinventar alguns jogos de seu antigo mundo e encontrou um jeito das bruxas relaxarem. A possibilidade mais simples era criar um jogo de cartas. Mas o papel comum e suave que ele tinha não era adequado para jogos de cartas, e embaralhar as cartas daria muito trabalho. No entanto, com Soraya, ele poderia finalmente fazer algumas coisas mais avançadas. Entretenimento. Soraya baixou a cabeça, pensando em que tipo de entretenimento ela deveria pintar em um papel retangular. Ok, o senhor tem a última palavra. Primeiro, neste pedaço de papel, você tem que desenhar um soldado com uma besta pesada. O senhor quer que eu imagine? Sim, a armadura, a forma do corpo, a idade e os adereços. Você pode imaginar tudo livremente, desde que tenha uma besta pesada. Vou tentar. Soraya fechou os olhos, meditou por um tempo. Então ela convocou sua caneta mágica e uma luz brilhante passou de suas mãos para o papel. Logo, um homem de meia idade que parecia exatamente com um soldado com uma besta pesada apareceu no papel. Muito bem, Roland elogiou. Deixe-me pensar sobre o que a próxima pintura deve ser. No canto superior esquerdo do papel na posição do meio à esquerda. Desenhe um pequeno círculo em cada uma dessas posições. Roland tentava se lembrar dos detalhes de cabeça. O primeiro círculo é branco no centro com um revestimento dourado e o segundo tem uma cor laranja junto com um revestimento dourado. Quando os círculos foram finalizados, Roland deixou que ela adicionasse um número no primeiro círculo, e um arco e flecha no segundo círculo. A beleza da habilidade de Soraya estava em sua capacidade de ignorar o material que ela tinha para pintar. Não importava se fosse uma folha de papel em branco ou uma peça já pintada. A segunda pintura poderia cobrir perfeitamente a pintura anterior, como uma camada sobreposta. Assim, uma delicada carta de ataque à distância apareceu na frente de Roland. É isto que o senhor queria? Soraya perguntou. Esta é apenas a carta de uma unidade. Ainda existem muitas cartas similares à espera para serem pintadas por você. No final, você terá um baralho e depois vou te ensinar a jogar. Ao olhar para Soraya que estava pintando com os olhos fechados, Roland sentiu uma espécie de palpitar em seu coração. Talvez em breve um diálogo como este seja ouvido dentro do castelo. Ei, você tem algo importante a fazer? Se não, vamos primeiro jogar uma rodada de Gwent. 3. Como vocês devem ter notado, muitas vezes nós diferenciamos senhor de senhor aqui na história. Contudo,
Existem cavaleiros condecorados na história que possuem uma nomenclatura diferente. Por questão de padronização, sempre que existir algum cavaleiro, estaremos utilizando o Sir. Heliaswith capítulo 105. Echo estava sentada no ponto mais alto do castelo, no telhado da torre de vigia, de onde podia ignorar toda a vila. Ela só conseguia alcançar o topo graças a raio que levava ela em suas costas. Agora ela tinha que ficar aqui até o pôr do sol, e só então a menina voltaria e a levaria de volta. Neste momento, Raio já deveria estar a caminho de Forte Cancioneiro. O tempo estava muito bom hoje, o sol brilhava intensamente, e olhando o rio de longe com a luz do sol sobre ele, dava a impressão de que todo o rio era feito de cetim, fluindo lentamente para o oeste dividindo as folhas verdes de um lado e a paisagem nevada do outro. Deitada confortavelmente sob o sol, Echo sentiu como se todo o seu corpo estivesse abraçado calorosamente por ele. Era completamente diferente da sua vida pregressa no extremo sul, onde a luz solar abrasadora era tão agressiva que facilmente machucava sua pele. Até mesmo o vento não é o mesmo, Echo pensou traço. Durante a minha vida já senti alguns tipos diferentes de vento. A brisa do mar ligeiramente salgada no porto de Água Clara, enquanto na cidade real de Castelo Cinza eu senti o vento das monções quentes e úmidas. Durante a minha viagem através da Cordilheira Intransponível fomos acompanhadas constantemente pelo vento gélido do norte. E agora, aqui em Vila Fronteiriça, a brisa leve tem um aroma terrestre. Não importa o que, o vento aqui é puro e independente. Já na cidade da Areia de Ferro, ou era tão quente que não havia vento, ou tínhamos tempestades terríveis. O vento tornava-se visível e a tempestade se misturava com pedras e cascalho. De longe parecia um monstro preto gigante. Toda vez que o vento subia, eu tinha que me esconder dentro de uma casa ou de qualquer outro lugar que não estivesse a céu aberto. Não havia nada que pudesse parar o vento. Echo deixou o tom gentil de lado, pensando em como ela queria se vingar, ao se lembrar de seu passado. Foi há quase 4 anos que ela deixou a cidade da Areia de Ferro. Seu clã Bravareia, infelizmente foi derrotado durante uma luta pelo poder. Seu pai foi morto pelo inimigo, mesmo depois de ter se rendido. Echo, que testemunhou tudo isso, queria correr até o inimigo e matá-lo com suas próprias mãos, mas naquele momento, ela foi pega desprevenida por trás. Ela não sabia quantos membros de seu clã ainda estavam vivos depois desses 4 anos. Antes de ser vendida como escrava para o porto de Água Clara, ela ouviu que seu clã Bravareia havia violado os acordos do duelo sagrado, e que agora eram rejeitados pelos 3 deuses. Seu clã foi então exilado para o Cabo Sem Fim, e foram proibidos de voltar à cidade da Areia de Ferro para sempre. Mas Echo sabia que tudo isso foi uma conspiração do clã Chicote de Ferro, que tinham mergulhado os seus chicotes no óleo negro e enquanto o óleo estivesse queimando, a água não conseguia apagá-lo. Foi esse truque que pegou seu irmão, o guerreiro mais forte do clã, de surpresa no duelo, de modo que ele foi queimado vivo, levando toda a sua equipe ao caos. No Cabo Sem Fim, a única coisa além da areia quente eram os incêndios que sempre queimavam a Mãe Terra, que era ainda mais maníaco do que seu irmão, o Imperador do Mar. Desta feita, o destino das pessoas de seu clã estava traçado, pois para onde quer que fossem eles virariam ossos. Mas no fim das contas, seu destino como escrava foi ainda mais miserável. Quando Echo despertou seu poder, ela sabia que tinha se tornado uma bruxa. Naturalmente, pensou em se vingar, mas, no final, sua habilidade era inútil, ela só conseguia emitir sons. Não importava o quanto ela implorasse aos deuses, eles nunca ouviram suas orações. 6 meses depois, quando ela estava morando no Porto de Água Clara, ela chegou a um entendimento. A crença de que seu povo era amado pelos 3 deuses era, na verdade, apenas uma mentira autoimposta. Sob a jurisdição da igreja, as bruxas estavam sendo caçadas dentro dos 4 reinos. A partir desse dia, Echo desistiu completamente da esperança de um dia se vingar. Neste momento, de repente, uma onda de fumaça subia à distância. Ela olhou para a margem leste do Rio Vermelho e viu várias luzes de chamas verdes passarem pelas árvores. A fumaça negra das árvores ardentes se misturava com o vapor da neve derretida formando uma pluma cinza no céu. Era a chama verde de Ana. Quando elas chegaram pela primeira vez em Vila Fronteiriça, Wendy havia informado as irmãs sobre Ana e Nana. Quando Echo ouviu falar sobre a habilidade de Ana, ela ficou com muita inveja. Ana conseguia manipular livremente as chamas, podendo atingir a temperatura suficientemente quente para derreter até mesmo espadas.
Se ela possuísse uma habilidade tão poderosa assim quando ainda morava na cidade da Areia de Ferro, as pessoas do clã Chicote de Ferro jamais poderiam machucá-la. Echo balançou a cabeça, pois pensamentos como estes eram totalmente desnecessários. Provavelmente, seu povo já havia se transformado em cinzas. Como ela ainda estava viva, ela poderia dizer que era sortuda. Uma vez que Sua Alteza Real estava disposta a aceitá-la, ela deveria cumprir as ordens dadas por Sua Alteza Real. Ela limpou a garganta e começou a cantarolar uma música de acordo com as exigências do príncipe. Era uma canção alegre. O príncipe tinha apenas assoviado a melodia uma vez, mas ela se lembrou completamente de toda a cantiga. A música não era novidade para Echo. Como uma escrava superior, ela precisava aprender diversas coisas. Por exemplo, ela precisava dominar certas habilidades como dançar de forma sensual ou falar de forma sedutora. Mas a música que Sua Alteza ensinou era completamente diferente. Estava cheia de ritmo, cheia de uma energia poderosa. Especialmente quando Roland pediu que ela simulasse o som de uma flauta, em que cada nota era como uma pulsação, e as pessoas que ouviam acabavam tendo o ímpeto de querer dançar. A dificuldade estava em tocar vários instrumentos ao mesmo tempo, pois logo após as flautas, Echo também precisaria adicionar tambores e instrumentos de corda. Então, ela precisava simular 3 tipos diferentes de sons ao mesmo tempo, que se sobrepunham. Ela jamais tinha feito algo assim antes. Anteriormente, ela nem mesmo acreditava que uma música pudesse ser tocada dessa maneira. No início, era difícil para Echo cantar o som dos tambores sem atrapalhar o ritmo das flautas, então Roland deu a dica para tocar a batida com as mãos ou os pés, e só depois, gradualmente, começar a fundir os dois sons juntos. Depois de alguns dias de prática, Echo gradualmente dominou esse tipo de música. Depois de tocá-la por várias vezes, ela ficou confiante para finalmente adicionar os instrumentos de cordas. Quando Echo tocou a nova melodia pela primeira vez, ela teve que trocar as notas novamente um pouco. Se o som da flauta alegre fosse o tronco, os tambores aquecidos eram os ossos, e as últimas cordas aparentemente adornadas, eram a alma. Ela aumentou a batida, uma e outra vez até que, finalmente, os 3 instrumentos foram totalmente integrados. O som estava ficando cada vez mais alto até que ela não conseguia mais parar de cantar. Meu poder de ataque é mais alto do que o seu, então eu ganhei. Roland colocou sua última carta sobre a mesa e Soraya, que estava sentada de frente para ele, cobriu o rosto e disse com uma voz baixa. Mais uma rodada, ela pensou por um momento, embaralhou as cartas e disse, deixe que eu escolha as cartas do senhor dessa vez. Bem, o príncipe tossiu traço. Já está ficando tarde e eu ainda tenho várias coisas para fazer. Tente jogar com outra pessoa. Depois de colocar uma base de diferentes cartas, o próximo passo foi copiar as cartas já inventadas. Com o modelo na frente dela, a velocidade com que Soraya pintava era comparável a uma impressora. Logo, Roland pegou várias cópias das mesmas unidades. Então, naturalmente, Soraya tornou-se seu primeiro oponente. Depois de explicar as regras para ela, a primeira rodada de Gwent foi iniciada. Durante as rodadas seguintes, ele rapidamente descobriu que o processo de pensamento das bruxas era completamente diferente das pessoas comuns. Soraya descobriu rapidamente as táticas e o jeito de jogar Gwent. Depois de jogar várias rodadas, Roland ainda conseguiu vencer, mas ele só venceu porque tinha várias cartas especiais. Quando Soraya pediu para Roland se ela podia criar suas próprias cartas especiais, ele rejeitou vergonhosamente. Tudo bem. Soraya disse. Então ela pegou todas as cartas e correu em direção à porta. Neste momento, uma melodia alegre adentrou as janelas que estavam abertas. Ao ouvir a melodia, Soraya parou e virou-se, correndo até a janela para observar os arredores. Isso é Echo. Bem, parece que ela dominou completamente a música. Roland recostou-se na cadeira e admirou a música familiar. O primeiro exército de Vila Fronteiriça entraria em breve na primeira etapa de uma manobra mais abrangente. Comparado com o treinamento de atirar enquanto estavam na muralha, o próximo movimento do exército seria realizado na natureza. Ao mesmo tempo em que se moveriam pela natureza, eles precisariam manter sua formação, sempre formando uma linha de tiro. Para que os soldados marchassem no mesmo ritmo, Roland precisava empregar um ritmo e um slogan. Mas agora com Echo, ele poderia simular vários instrumentos ao mesmo tempo. Então, Roland precisava estudar as cantigas de guerra em inglês que ele sabia, para implementar os vários tipos de marchas famosas.
Em comparação com os tambores simples, as marchas controlavam a velocidade de deslocamento dos soldados e também elevavam a moral de todo o exército. Claro, a marcha mais famosa que Roland conhecia era a Marcha Granadeiros Britânicos, mas Roland só conhecia seu nome e melodia e não toda a letra. Entretanto, isso não era um problema para ele, pois conhecendo a melodia desta marcha militar, Roland só precisava reorganizar suas frases. Em seu antigo mundo, durante a Guerra da Resistência, contavam que a música podia ser ouvida por toda a nação, do norte ao sul do rio Yangtze. E quase todos estavam familiarizados com sua melodia, afinal, era a famosa canção da guerrilha. Quando Soraya virou a cabeça na direção do príncipe, ela ouviu o príncipe acompanhando a música cantando suavemente. Ele cantou em um idioma que ela nunca tinha ouvido antes, mas ainda assim, a melodia e a letra se encaixavam perfeitamente. Somos todos os atiradores, cada bala mata um inimigo. Somos todos soldados com asas, sem medo de montanhas altas ou águas profundas. Nas florestas densas, nossos companheiros estabeleceram seus acampamentos. Nas montanhas altas, nossos inúmeros irmãos estão. Muitos de nós quando crianças aprendemos na escola uma ou outra marcha militar no Dia do Soldado. Esta, especificamente, pode ser conferida aqui. Heleaswit capítulo 106. Quando Pergaminho bateu na porta, ela rapidamente ouviu uma resposta do outro lado. Por favor, entre. Ao ouvir isso, ela abriu a porta e entrou no quarto. Dentro do quarto, ela viu Ana sentada em sua mesa em frente à janela, ocupada, lendo um livro grosso. A luz do sol estava inundando o quarto através da janela, esticando a silhueta daquela moça até que ficasse excepcionalmente longa. Em meio à luz do sol, suas bochechas macias e pescoço estavam deslumbrantemente brancos, e seus cabelos lisos, que cobriam seus ombros, pareciam ser feitos de ouro branco. Depois de quase uma semana vivendo juntas, Pergaminho já tinha uma compreensão básica do temperamento de Ana. Por exemplo, se ela tivesse algo a dizer, ela iria dizer sem rodeios, sem se esquivar e de forma direta. Ela era calma e quieta, especialmente estudiosa. Em suma, era difícil encontrar qualquer outra pessoa, que não fosse da aristocracia, como Ana, que estava totalmente em paz consigo mesma. Então você não está jogando aquele jogo de cartas? Pergaminho pegou uma cadeira e a colocou junto a Ana. Durante os últimos 2 dias, sempre que suas irmãs terminassem suas práticas diárias, elas imediatamente voltariam correndo para o castelo, se embrenhando no quarto de Soraya e jogavam o chamado jogo de cartas, Gwent, competindo umas contra as outras para conseguir mais cartas. Parecia que nunca se cansariam disso. Ela até viu que Ana e Nana estavam jogando esse jogo todos os dias depois que aprenderam as regras. Era sempre raro quando elas não jogavam. Ao contrário dos dias anteriores, hoje em dia, Pergaminho costumava ver a garota com poderes de cura sempre vir ao castelo para jogar. Eu só queria ler alguns livros. Ana folheou a próxima página. Como não tenho sua habilidade, tenho que passar mais tempo para ler os livros. Ana lê quase tudo, desde biografias históricas até poemas longos, incluindo todos os livros que ela viu nas ruas, mesmo que fosse apenas uma variedade de contos populares. Desde que fossem atrelados em um livro, ela os leria com prazer. Pergaminho pensou. Pergaminho tocou sua cabeça com simpatia. Não se preocupe. Me lembre de que eu quero te dar um novo livro para ler. Foi por causa dela que o destino de todas nós, sobreviventes da Associação Cooperativa das Bruxas, mudou completamente. Pergaminho pensou. Se não fosse por ela, Rouxinol nunca teria alterado seu caminho para a vila fronteiriça. Então, nunca teríamos encontrado o quarto príncipe do reino de Castelo Cinza, e assim nunca teríamos conhecido o método para nos mantermos sãs e salvas. Em certo sentido, ela é a salvadora de todas as bruxas. Esta era a razão do porquê Pergaminho, desde o início, era solícita e sempre demonstrava boa vontade para com Ana desde o início. Ana também aceitou rapidamente os cuidados de Pergaminho, ao perceber que ela possuía muito conhecimento e experiência. Mas era engraçado o fato de que Ana invejava muito Pergaminho por sua habilidade, o que, por sua vez, Pergaminho achava até um pouco ridículo. Na Associação Cooperativa das Bruxas as irmãs nunca costumavam demonstrar inveja por outras habilidades. O que tornava a situação ainda mais engraçada era que Ana possuía a maior capacidade mágica que Rouxinol já vira em toda a sua vida. Além disso, a característica de sua habilidade, Coração de Fogo, era uma das mais fortes. Seus cabelos estão um pouco compridos.
Pergaminho disse ao ver a franja de Ana quase cobrir seu rosto. Você não tem ninguém para ajudá-la a cortar seu cabelo. Ana balançou a cabeça. Não, não tenho ninguém. De repente, Pergaminho ficou motivada. Seu cabelo emaranhado assim não é bonito. Deixe que eu corto ele para você. Você faria isso por mim? Durante o tempo em que estávamos no acampamento, eu cortava os cabelos de nossas irmãs. Pergaminho respondeu bastante feliz. Espere um minuto, eu vou buscar as ferramentas. Ela logo voltou segurando uma bolsa de pano. Quando ela espalhou o conteúdo da bolsa, Ana viu vários pedaços de tecido branco e uma tesoura de bronze. O formato da tesoura era em V, e Ana percebeu que em ambas as pontas havia muitos riscos, além da tesoura já estar praticamente sem brilho, demonstrando claramente que foi usada muitas vezes. Antes de Pergaminho ter se juntado à Associação Cooperativa das Bruxas, ela usava as tesouras para cortar o cabelo de seus clientes no condado de Ventomar. Todas as peças de cobre que ela ganhava para comprar suas coisas vinha de um capitão com uma perna quebrada. Foi este capitão que a ensinou a ler e escrever até morrer de velhice. Pergaminho colocou um de seus pedaços de tecido branco em volta do pescoço de Ana de forma bastante hábil e, então, começou a cortar seus cabelos. Eu gostaria de perguntar algumas coisas para você, Pergaminho. Ana disse. O que você quer saber? Sob os dedos habilidosos de Pergaminho, a tesoura passava pelos cabelos de Ana, sempre emitindo um som nítido de tic-tic. Em seguida, o primeiro tufo de cabelo do comprimento de um dedo foi cortado e caiu no chão. Muitas das histórias descritas nos livros que recebi de você ontem, quase sempre têm o mesmo final. O príncipe sempre pede a princesa em noivado. Ouvindo esta pergunta, a mão de Pergaminho parou por um momento. As histórias no livro não eram histórias de pessoas reais. Em vez disso, era uma coleção de histórias que ela tinha ouvido dentro de seus 10 anos no condado de Ventomar. Estas eram histórias que os marinheiros contavam para ela. Mas Pergaminho especificamente juntou este tipo de histórias, além de que todas as histórias em que o príncipe não se casava com a princesa, não tinham um final feliz. Estas histórias foram reunidas em um só livro, que ela deu para Ana ler posteriormente. Pergaminho sabia que Ana iria fazer exatamente esse tipo de pergunta após ler o livro, mas agora que ela realmente precisava responder a pergunta, ela hesitou. Na maioria das vezes, esse é o caso. É claro, alguns príncipes também se casam com a filha de um grão-duque ou um duque, por exemplo, o rei Wimbledon III de Castelo Cinza. Sua esposa era filha do duque da Cidade da Prata. Respondendo a uma pergunta como essa, Pergaminho sentiu-se de repente muito triste. Wendy e Pergaminho já haviam falado sobre a situação de Rouxinol, mas comparada com a já experiente K1 assassina sombria, ela estava mais preocupada com a possibilidade de que o príncipe e Ana desenvolvessem sentimentos mais profundos e se aproximarem. Ana era uma mulher que era muito importante para Sua Alteza Real, e todos podiam ver isso claramente. Sempre quando Ana e Roland estavam juntos em um mesmo lugar, os olhos do príncipe sempre fitavam ela. Ana era muitas vezes mais ocupada do que as outras irmãs. Ainda mais importante do que isso era que mesmo Rouxinol teve que compartilhar seu quarto com Wendy, mas Sua Alteza Real não mudou o quarto de Ana em um quarto duplo, deixando ela ser a única com um quarto somente para ela. A razão que Sua Alteza deu para isso era que, quando Nana viesse dormir no castelo, ela poderia compartilhar o quarto com Ana. Parece que Roland não percebia que ele era o dono deste lugar e que não havia nenhuma razão para se explicar. E com Ana era o mesmo caso. Quando ela estava junto com as outras bruxas, ela era uma pessoa de poucas palavras. A maior parte do tempo ela estaria ouvindo e quieta. Mas quando Roland estava ao seu lado, ela imediatamente se tornaria mais ativa. Se existe alguém que pode fazer com que Ana esqueça seus livros, Pergaminho pensou traço, esse alguém com certeza é o príncipe. Só ele é capaz disso. Infelizmente, Roland era o quarto filho do antigo rei de Castelo Cinza, o futuro rei que apoiará as bruxas e Ana. Era apenas uma bruxa. Como Roland era um príncipe, Pergaminho não poderia influenciá-lo, então, ela não tinha outra escolha além de ensinar Ana o caminho em que ela achava ser o mais correto. Ela não queria que esses dois se afastassem um do outro, mas também não queria vê-los terminando no único resultado possível, uma tragédia. Por quê? Ana perguntou balançando a cabeça, como se tentasse tirar as lembranças de seus sonhos destruídos da cabeça dela. Ele tem que fazer isso, mesmo que ele não goste da princesa ou de qualquer outra mulher da nobreza. Pergaminho não pensou que ela continuaria a questionar. Mesmo assim, ele ainda tem que se casar com elas.
Porque o príncipe provavelmente se tornaria o novo rei e o casamento do rei não pode ser sua própria decisão pessoal. Pergaminho tentou recordar alguns dos conhecimentos dos livros que pudesse ajudá-la para estabilizar os poderes dentro de seu próprio país, a fim de apaziguar os países vizinhos, para conseguir um bom negócio. Todas estas são razões importantes para se casar com uma princesa. Mas o assunto mais importante é que o rei tem que ter herdeiros. Ao ouvir tudo isso, Ana não perguntou mais, o que, em troca, deixou Pergaminho um pouco aliviada. Esse tipo de coisa era algo que seria lentamente alcançado, não algo que ela pudesse forçar. Mas ela acreditava que um dia Ana iria entender seus pensamentos. Quando o corte chegou ao seu fim, Pergaminho tirou os cabelos que estavam no ombro de Ana e arrumou a sua franja. Agora sim, você está ótima. Obrigada. Ana disse e curvou-se bastante feliz. Bem, para o livro de hoje, Pergaminho pensou por um momento, então ela decidiu contar a ela sobre a história do reino de Coração de Lobo, tentando reforçar a impressão que ela construiu hoje. Temos a biografia da família real do reino de Coração de Lobo. Quando Pergaminho estava finalmente pronta para sair, Ana de repente começou a falar, ainda segurando o livro ilusório em suas mãos. Eu acho que Roland não é um desses príncipes de suas histórias. Sua voz era muito clara e poderosa, não era como se ela estivesse falando para convencer a si mesma. Ele irá fazer o que ele quiser. Sua decisão não será influenciada por mais nada. Por um longo tempo, Pergaminho ficou assustada, mas ao final, ela só poderia simplesmente perguntar, por quê? Porque se ele fosse um daqueles príncipes, ele nunca teria me salvado. Release capítulo 107. Depois do jantar, Roland voltou ao escritório para continuar passando para o papel todo o conhecimento matemático primário que ele conseguia se lembrar. Ele não tinha o dom de uma fantástica memória idética, e também, Roland não podia esquecer que sua memória iria se deteriorar com o passar do tempo. Por causa de seu antigo trabalho como engenheiro, ele costumava usar muitos conhecimentos de matemática e física. Mas seu conhecimento sobre outros assuntos, como história, geografia, biologia, química e outras disciplinas ainda eram de ensino médio, ou até mesmo do ensino fundamental. Portanto, mesmo que fosse um pouco cedo, ele ainda queria escrever todo o seu conhecimento, para que outras pessoas pudessem pelo menos aprender com isso. Cada vez que ele preenchia um pedaço de papel, ele entregava para Pergaminho, deixando ela ler todo o conteúdo. Se Pergaminho lesse o que ele escreveu, era equivalente a preservar permanentemente seu trabalho. Infelizmente, a habilidade de Pergaminho era somente conseguir lembrar de todas as coisas. Mesmo lembrando de tudo, isso não significava que ela era autodidata, ou que pudesse aprender por si mesma o conteúdo de matemática do ensino médio, por exemplo. Então, sempre que Roland tinha tempo, ele explicaria o conhecimento que ela havia lido anteriormente. Claro, com respeito a ensinar os outros, Roland gostava muito e pensava que era um trabalho interessante. Especialmente quando ele viu o olhar confuso no rosto de Pergaminho. Então, sua expressão se transformava em concentração e de repente se transformava em um olhar cheio de descoberta e entusiasmo. Sempre que Roland via esse olhar, ele era inundado por um sentimento de realização e satisfação. No entanto, Roland sabia claramente que esse resultado era alcançado principalmente pelo fato de que sua aluna era a própria Pergaminho. Embora Pergaminho já estivesse perto dos 40 anos, o envelhecimento de seu rosto tinha sido bastante retardado pela magia. A pele em suas bochechas ainda estava retesada e tinha um toque vermelho, mostrando que estava bem saudável, com seus cabelos amarrados atrás de sua cabeça, conferindo uma aparência madura e de uma mulher competente e capaz. Os minúsculos pés de galinha no canto de seus olhos não danificavam sua aparência estética geral. Em vez disso, conferia uma aparência de alguém com um temperamento estável. Se ela fosse colocada em um filme, ela definitivamente deixaria a impressão de uma professora elegante e versátil. Por isso, quando Roland conseguia deixar essa professora chocada com seus conhecimentos, a sensação de contraste parecia bastante boa. Mas, afinal, o que é a magia neste mundo? Roland perguntou-se silenciosamente. A magia está em todo lugar, seja na profundidade da mina da encosta norte ou na cordilheira intransponível. No deserto bárbaro a oeste de nós ou ao leste do condado de Ventomar, uma bruxa sempre poderá utilizar sua incrível habilidade mágica. Se eu considerar a magia como uma espécie de energia, as bruxas são iguais a um objeto que trabalha com eletricidade. Mas o poder mágico, obviamente, tem muito mais possibilidades de ser trabalhado e transformado do que a eletricidade propriamente dita.
O poder mágico está mais para a origem de todas as energias. Por exemplo, o Wendy havia dito que Kara conseguia convocar 4 tipos diferentes de cobras mágicas: morte, sofrimento, petrificação e lufas. Cada uma delas tinha um tipo diferente de veneno. Outro exemplo era Rouxinol. Sua habilidade de entrar na névoa praticamente distorce o espaço. As habilidades mágicas das bruxas variam tanto, que, além de estar relacionada à origem do mundo, Roland não conseguia pensar em qualquer outra descrição mais apropriada. Para dar uma definição da origem, alguém deve olhar para o universo e suas leis. No meu mundo anterior, Einstein determinou as 4 forças fundamentais do universo, e colocou estas leis em um quadro teórico, a chamada teoria da grande unificação. 2. Em outras palavras, o que ele fez foi encontrar a origem do universo. No caso de alguém encontrar a lei para o universo, essa lei poderia ser aplicada em todo o universo. Chegando a este ponto, Roland não pôde evitar-se de questionar: se ele voltasse ao seu mundo anterior, haveria também o mesmo poder, ainda que não tivesse bruxas que pudessem acessar esse poder, e este poder acabou sendo ignorado pelas demais pessoas? Não importa o que, no momento, Roland só conseguia conjecturar até aqui. Afinal, com o nível atual de tecnologia, ele não conseguiria analisar este poder mais de perto. Assim, promover a revolução industrial e promover o padrão da civilização era o trabalho mais importante para ele. Talvez um dia, este poder que hoje só pode ser acessado diretamente pelas bruxas, possa ser convertido em um tipo de energia que será usada para uma grande variedade de efeitos ao mesmo tempo. Só de pensar nessa possibilidade, Roland já ficava bastante excitado. Alteza Real? Quando o Pergaminho viu o príncipe olhar para o nada, perdido em pensamentos, ela não conseguiu se segurar e acabou chamando a sua atenção. Bem, Roland disse, lentamente, retornando de seu estado contemplativo, após tossir 2 vezes de forma embaraçosa. Ele olhou para a vela acesa e disse: isso foi o suficiente para hoje, vamos continuar amanhã. Sim, Vossa Alteza. Pergaminho curvou-se uma vez, mas quando ela já estava saindo do quarto, ela inconscientemente diminuiu seu ritmo. Quando Roland, mesmo depois de meio minuto, não ouviu o som da porta se fechando, ele ergueu a cabeça, confuso. Vendo que Pergaminho ainda estava parada de frente para a porta, ele perguntou: mais alguma coisa? Vossa Alteza. Pergaminho hesitou por um momento, mas depois disse: quero te fazer uma pergunta. Fique à vontade, pergunte. Roland acenou com a cabeça e colocou a pena na mesa. Ele levantou sua xícara e tomou um pouco de chá. Realmente não havia nenhum problema com as bruxas, ou seja, se alguém realmente quisesse encontrar algum problema, poderia dizer que elas não careciam de confiança em si mesmas. Elas eram exatamente o mesmo que coelhos, lentamente afastando as cabeças do seu buraco, sempre prontas para fugir para dentro, mesmo que a grama só tivesse sido balançada pelo vento. Seria melhor se elas não tivessem tanto medo e agissem mais livremente. A estimativa de Roland era que sua pergunta seria o tipo de pergunta usual, como: por que você está disposto a nos hospedar? Você não tem medo da ameaça da igreja e dos outros? Rouxinol e Wendy perguntaram isso tantas vezes, que Roland já não conseguia mais contar. Mas, como o Pergaminho estava com um jeito firme e sincero, ele naturalmente tinha que dar uma resposta séria. Pois, só assim elas poderiam provar o tratamento honesto de um amigo, dando-lhes a sensação de estar cercadas por uma morna brisa da primavera. É possível que Vossa Alteza se case com uma bruxa. PFFT, Roland quase cuspiu o chá da boca. Por que você está perguntando isso? Pergaminho abriu a boca, mas no final, ela ainda não conseguia responder. Casar com uma bruxa. Ao pensar nessa questão, a primeira pessoa que apareceu em sua mente foi Ana. Desde o momento em que ele a encontrou na prisão, e ele viu seu par de olhos azuis como um lago, ela deixou uma profunda impressão em seu coração. Antes do seu despertar, as bruxas eram apenas mulheres humanas comuns, mas depois, suas habilidades as tornavam superiores. E o mesmo poderia ser dito sobre a aparência de seu corpo. Ambos eram superiores aos de uma mulher comum. Se Roland colocasse as bruxas na sociedade moderna, elas definitivamente se tornariam o foco da atenção de todos. Então, há algum motivo para eu hesitar? Isso não é o caso. Ele olhou para Pergaminho e respondeu com um sorriso: e por que eu não me casaria? No caminho de volta para seu quarto, Wendy esfregou seus ombros doloridos. Ter um peito grande assim só está me causando problemas.
principalmente quando eu tenho que ficar no telhado da minha pequena cabine no Vilazinha. 3. Eu tenho que levantar minhas mãos quando eu convoco o vento, mas quando eu faço isso eu também tenho que me curvar para trás, senão, eu perco o equilíbrio. Em comparação com o primeiro teste, Vilazinha obteve várias melhorias. Por exemplo, o Andy já tinha conseguido uma cabine simples, para protegê-la do vento, da chuva e também para evitar exposição excessiva ao sol. Outra melhoria visível, foi quando colocaram cascas de árvore em volta do casco do navio, para reduzir a força de impacto ao atracar no porto. Além disso, ambos os lados do navio agora estavam equipados com 2 blocos de cimento, para facilitar a fixação do navio com corda de cânhamo. E depois de quase um mês de treinamento, sua habilidade de controlar o vento aumentou substancialmente. Agora, independentemente de o navio estar estável ou não, ela sempre podia controlar o grau de vento, deixando-o soprar rápido ou lento. Ela também aprendeu a usar o vento já existente para ajustar seu próprio consumo de magia, de modo que, no fim das contas, ela poderia convocar seu vento por um longo período de tempo. Roshinok chegou no quarto antes de Wendy, já tinha tomado banho e agora estava sentada, vestida com seu pijama, ao lado da cama esperando o retorno de Wendy. Mas quando Wendy a viu, parecia haver algo estranho. Roshinok tinha um sorriso largo no rosto. Que tipo de coisa boa aconteceu com você? Wendy perguntou. Mas Roshinok balançou a cabeça sem dizer nada, apenas com seu sorriso se alargando cada vez mais. Parecia que não ia caber mais no rosto, tamanho era o seu sorriso. Wendy fez uma careta. Depois da conversa há algumas noites, o humor de Roshinok não estava muito bom, mas depois da criação do novo jogo de cartas, melhorou um pouco. Entretanto, hoje, ela estava sorrindo e rindo o tempo todo. O que aconteceu? Para onde foi a inexpressível assassina sombria da Cidade da Prata? Sem receber uma resposta, Wendy tirou a roupa e entrou em um balde cheio de água quente. Provavelmente, ela ganhou boas cartas hoje. Release capítulo 108. Os meses dos demônios já haviam terminado há 2 semanas e a neve finalmente estava se transformando em riachos que corriam para o Rio Vermelho. A paisagem impecavelmente branca desaparecia lentamente, e as árvores de ambos os lados começaram a brotar de novo, tornando-se verdes novamente. A terra ao leste de Vila Fronteiriça era a terra que Ana já havia limpado, cortando as árvores e derretendo a neve, e por isso ela já havia sido transformada por Sua Alteza no campo temporário de treinamento para o primeiro exército. No campo de treinamento, Carter estava segurando uma pistola de pederneira e verificando se a baioneta estava encaixada de forma segura. Esta era a mais nova invenção de Sua Alteza, mas em comparação com a máquina que trabalhava automaticamente e o pó de neve modificado, esta nova invenção parecia ser um pouco simples demais. No momento em que Carter pegou pela primeira vez a arma nova em suas mãos, ele soube quase que imediatamente que não era uma arma qualificada. Em suma, era apenas um triângulo de ferro afiado, com a linha média como a base, que tinha 2 pequenas peças de ferro apontando para baixo. Embora tivesse uma ponta afiada, era absolutamente impossível cortar com esta arma, pois a lâmina era muito curta, e se tivesse que dobrar, ela iria quebrar instantaneamente. Fora que ele não fazia ideia de como usar a outra ponta que era da grossura de um dedo. Mesmo que ele fosse capaz de atacar um inimigo, se tentasse cortar horizontalmente, Carter não poderia afirmar com certeza que ele seria capaz de cortar ao menos suas roupas. Esta arma tinha apenas um uso: esfaquear. E antes que ela pudesse ser usada, ainda precisava ser conectada à pistola de pederneira. Usada por si só, até uma adaga seria uma arma melhor. Aos olhos do cavaleiro, era totalmente desqualificada para ser usada como uma arma e um grande desperdício de ferro para criar uma arma com apenas um tipo de ataque. Se um ferreiro dentro de seu território tivesse se atrevido a criar uma arma desse tipo, Carter teria amarrado o homem e dado uma bela surra. Mas, mesmo que fosse uma arma tão ruim, Carter ainda podia ver a originalidade de Sua Alteza e sua paixão por todos os detalhes. Por exemplo, o projeto para a conexão entre a pistola de pederneira e a baioneta. A boca do tambor tinha 2 sulcos com um ângulo reto na extremidade desde que as 2 pequenas peças de ferro na baioneta fossem encaixadas nos sulcos e girasse até a metade, a baioneta ficaria fixa. Graças a este conceito, os sulcos e as peças de ferro não precisariam se encaixar perfeitamente, pois se estivessem um pouco frouxas, o soldado poderia apenas inserir alguns pedaços de papel entre as 2 peças de ferro e os sulcos, e depois girar a baioneta para ver se estava bem encaixada. No caso de não terem papel,
As folhas das árvores também serviriam muito bem. Encaixem a baioneta na pistola. Quando eles ouviram a palavra-chave, o esquadrão de fuzileiros tirou a baioneta de suas bolsas e encaixou nos tambores de suas pistolas. Até agora, eles só conseguiram produzir 40 das novas armas e suas bolsas de apoio. Então, o soldado que não recebeu uma baioneta teve que colocar uma vara curta em suas pistolas. Como este tipo de exercício foi feito quase durante toda a manhã, agora, a maioria dos soldados só precisava ajustar a baioneta 2 ou 3 vezes até que estivesse encaixada firmemente. De acordo com as palavras de Sua Alteza, a baioneta só deveria ser usada como último recurso. Ele não queria que os seus homens começassem um ataque de combate corpo a corpo sozinhos com a baioneta. Carter discordava dessa afirmação, pois, se um homem não perfurar o inimigo com uma arma, ele ainda seria considerado uma criança. Estes mineiros e caçadores só se transformariam em soldados de fato, após derramarem seu primeiro sangue de seus inimigos. Machado de Ferro também estava entre as fileiras dos soldados em treinamento. Embora ele tenha afirmado anteriormente que não era apenas um caçador, Carter poderia afirmar que, com toda certeza, Machado de Ferro tinha recebido um treinamento de combate especial anteriormente. Suas habilidades não ficavam para trás das habilidades de qualquer outro cavaleiro. Sua Alteza Real pediu a Carter para ensinar os soldados a usar a nova arma corretamente. Tendo recebido esse pedido, Carter se sentiu um pouco preocupado. A baioneta era uma espécie de arma que ele nunca tinha visto antes, por isso, ele não poderia afirmar com absoluta certeza que era capaz de usá-la. Entretanto, após ver o protótipo, Carter ficou bastante confiante mais uma vez, afinal, a baioneta não era senão o equivalente a uma lança curta. Além disso, devido à sua lâmina especial, era muito mais fácil de usar do que o pique. Devido ao exclusivo design de sua lâmina, o método de treinamento da baioneta também se tornou muito especial. Eles não precisavam aprender a atacar de baixo para cima, na diagonal, bloquear, desviar e outros movimentos com a baioneta. Eles só precisavam treinar um único movimento de ataque frontal, que era esfaquear. Então, o cavaleiro deixou todos os soldados se alinharem e começou a ensinar a eles o método mais adequado para esfaquear: colocar um pé na frente do outro, dobrar os joelhos e movimentar os braços para frente com toda a força. Este tipo de método de treinamento repetitivo era extremamente chato. Então, Carter ficou surpreso com o fato de que todos estavam completando os exercícios de forma tão meticulosa. Antes do inverno, eles ainda eram um grupo de civis fracos e preguiçosos, mas agora eles se comportavam como um grupo decente de soldados em treinamento. Quando Carter gritava um comando, eles imediatamente agiam, e ele precisava reconhecer que eles ainda colocavam mais esforços no treinamento do que os escudeiros que ele havia treinado anteriormente. Claro, se Carter desse uma espada a estes soldados, ou dizendo isso com as palavras de Sua Alteza Real, se Carter desse a estes soldados armas frias, ele ainda seria capaz de derrotá-los com uma vareta em 3 golpes. Mas em relação à força de vontade destes soldados, seu progresso já era digno de reconhecimento. Depois de uma hora de treinamento, Carter deixou o esquadrão de fuzileiros se sentar e fazer uma pausa. Neste momento, Sua Alteza Real, o príncipe, também apareceu no campo de treinamento, seguido por uma mulher que estava usando um capuz. Isso não surpreendeu o cavaleiro. Anteriormente, no início do treinamento, Sua Alteza Real já havia informado Carter com antecedência que, durante a prática de hoje, eles seriam assistidos por uma bruxa. No entanto, Carter não sabia que a bruxa era tão alta. Se meus olhos não estiverem me traindo, ela parece ser tão alta quanto Sua Alteza. Entretanto, ela ainda é requintada e bonita. Carter pensou. Então Carter voltou sua atenção e pediu aos soldados para se levantarem, ordenando-os para cumprimentar o quarto príncipe com uma saudação. Vossa Alteza, os soldados gritaram e levantaram as mãos. Obrigado pelo seu empenho, Roland assentiu, recebendo a saudação dos soldados. Em seguida, Roland continuou caminhando, pois, sua intenção era conversar com Carter a sós. Mas neste momento, um soldado de repente se precipitou na direção do príncipe. Descobrindo isto, Carter franziu a testa, colocou a mão no punho de sua espada e deu um passo à frente, deixando o príncipe atrás de si. Rouxinol reagiu ainda mais rápida, pois, sua mão saiu da névoa e agarrou o braço de Roland. Se a situação se desenrolasse para o pior, ela seria capaz de puxar o príncipe para a névoa. Mas então, eles descobriram que a pessoa correndo em direção a Roland era, na verdade, Machado de Ferro.
E ainda mais, ele não correu em direção ao príncipe, mas sim para a bruxa desconhecida, imediatamente caindo de joelhos na frente dela. Não era um joelho, como de costume no reino de Castelo Cinza. Não, ele jogou todo o seu corpo no chão, com a cabeça profundamente enterrada entre os braços, gritando: líder! Minha líder do clã! Com isso, o treinamento do esquadrão de fuzileiros terminou abruptamente. Primeiro me diga, o que está acontecendo? De volta ao castelo, Carter, Eco e Machado de Ferro estavam em uma fileira, enquanto Roland estava sentado na posição do Lorde perguntando, claramente insatisfeito. Disciplina. Você sempre deve manter a disciplina. Esta é uma das regras mais importantes dentro da milícia e agora no exército, também deve ter a mesma disciplina de ferro. E mesmo se você vir o líder do seu clã, mesmo que você visse o rei, você não deveria mover nenhum dedo fora de sua formação. Este é o único requisito, e sempre haverá tempo para relatar mais tarde. Desde o início, Roland teve uma boa impressão de Machado de Ferro, mas com a ação de hoje, ele só podia suspirar. Então, após analisar a situação, Roland entendeu que a cultura já estabelecida internamente não conseguia acompanhar os talentos práticos de Machado de Ferro. Ele claramente não entendera o significado da palavra disciplina. Vossa Alteza Real. Machado de Ferro não conseguiu esperar por mais tempo. Ele queria se ajoelhar, mostrando seu arrependimento. Mas quando ele já estava quase encostando o joelho no chão, ele foi parado por Roland. Dê um passo à frente, fique de pé e diga. Sim. Machado de Ferro engoliu nervosamente um bocado de saliva e depois começou a falar. Eu cresci na cidade da Areia de Ferro e prometi minha lealdade e devoção ao clã Bravareia e à nova líder do clã, Luar Gente. Não, Cabago. 2. Eu não sou a líder do clã. Eco rapidamente discordou. Não, não, você é. Machado de Ferro retrucou. Seu pai e seu irmão já morreram e de acordo com o costume dos Bravareia, você se tornou a líder do clã do nosso clã Bravareia após a morte deles. Quando eu ouvi dizer que você foi vendida para o porto de Água Clara, eu imediatamente fui lá, mas não consegui encontrar você. Pensei que você tinha morrido. Mas eu... Roland interrompeu Eco. Um de cada vez. Primeiro vamos deixar Machado de Ferro terminar sua história. Eu vou obedecer ao Senhor até o fim da minha vida, Vossa Alteza. A história não era complicada. Roland conseguiu compreender a ideia geral do que aconteceu. Originalmente, Eco era um membro do clã Bravareia da cidade da Areia de Ferro. Seu nome anterior era Luar Gente, e seu pai tinha sido líder do clã Bravareia. O povo da Nação da Areia não tinha uma vida fácil. A cidade da Areia de Ferro só conseguia acomodar uma população limitada. Então, a cada 3 anos, cada clã tinha que participar de um duelo sagrado, e os 6 clãs que ganhassem, receberiam o direito de viver na cidade, enquanto os outros clãs eram banidos para fora da cidade, ou postos juntos no Mar Verde. Esses lugares eram locais perigosos para viver, embora oferecessem água, mas as bestas demoníacas e as tempestades de areia eram uma grande ameaça constante para o povo desta nação. Assim, a cada duelo sagrado, os guerreiros de vários clãs não poupariam esforços para vencer. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.